Bom, então, primeiramente, bom dia. Aqui a gente vai estar trabalhando esse capítulo 3 no nosso assunto de história, que vai estar falando sobre o Brasil, sobre a América Latina, África, dentro desse contexto moderno, dentro desse contexto latino-americano, né? Então, aqui a gente começa falando sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso, né? Sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso e o contexto de sua política, adoção de princípios do neoliberalismo, né, dentro da política brasileira. Então, a gente começa aqui a falar sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso ele é conhecido principalmente pelo ser aquele presidente que vem aplicar mas amplia as medidas neoliberais no país. Então, eu vou dar aqui uma grifada no texto que a gente vai utilizar para falar um pouco sobre a era FHC no país, tá? Então, deixa eu dar aqui uma rápida grifada nessa parte. E aqui diz assim, gente: durante o mandato do presidente Itamar Franco, né, seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, havia ganhado muito prestígio com o Plano Real, que pôs fim ao processo de hiperinflação. Com a reorganização da economia e a estabilidade dos preços, FHC, como passou a ser conhecido, tornou-se candidato à eleição presidencial marcada para outubro de 94. Candidato do Partido Social da Democracia Brasileira, PSDB, e do PFL, aqui, ó, Fernando Henrique Cardoso concorreu com Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, mas a popularidade do governo Itamar era grande, sobretudo pelo sucesso do plano econômico, assim como a sociedade brasileira naquelas eleições elegeram FHC como presidente da República. Então, gente, quando a gente está falando aqui sobre a era Fernando Henrique Cardoso, ela tem início exatamente por essa questão bem sucedida do Plano Real. Antes, como a gente viu em governos anteriores, como de Fernando Collor e também de Sarney, a questão da inflação ou a hiperinflação no país, ela levou principalmente aí a impopularidade, por exemplo, desses governos, principalmente do presidente Sarney. A partir desse momento, a gente tem uma estabilidade econômica que o Plano Real vem trazer no contexto brasileiro, né? Então, a partir desse momento, a gente vê que a popularidade não só do presidente Itamar Franco, mas também como seu ministro da Fazenda, que lança o Plano Real, né, e traz essa estabilidade econômica. Então, quando ele se lança a presidente, ele conta com um grande apoio popular, né? Então, a partir desse momento, a gente vai entender algumas medidas adotadas por Fernando Henrique durante o seu primeiro mandato, né? Então, vou dar uma grifada aqui também nessa parte e nessa aqui. Bom, então, continuando aqui, claro que aqui, gente, eu estou fazendo aqui uma relação de destaque. Deixa eu só ver uma coisinha aqui rapidinho. Entre os principais pontos que a gente está abordando aqui, tá? É evidente que a aula, assim como a aula presencial, além do vídeo que eu estou gravando, não isenta que vocês venham a ler o material, que é importantíssimo para o entendimento, para as questões relativas ao entendimento do conteúdo. Aqui a gente está fazendo uma síntese, não só por uma questão de tempo, mas para dinamizar mesmo o contexto da aula, pegando os principais pontos que são abordados aqui no material em cada tópico. Mas isso não isenta, novamente eu falo, de que você aí pegue o material e leia. É chato? De fato, eu não vou dizer que não, porém há necessidade disso, né? A necessidade disso haja visto que isso aí é conteúdo da nossa prova, certo? Então a gente vai ter que
que, chato ou não, leia o material também após assistir esse vídeo aqui, né, para ajudar o embasamento de vocês. E aí, assim que possível, eu posso estar tirando as dúvidas com vocês pelo chat ou presencialmente. Então, continuando a questão do assunto, a gente vai falar aqui a respeito desse parágrafo, né, ou seja, algumas medidas adotadas durante o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. Entre elas, além, claro, da questão das privatizações, que foram muito fortes durante o governo Fernando Henrique, a gente tem aqui também, medidas importantes. Medida importante foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, promulgada pelo governo. Pela legislação, o presidente da República, os governadores de estado e prefeitos tiveram limites no endividamento dos seus governos, correndo risco de punição se ultrapassarem o teto de gastos de maneira irresponsável. Em outros aspectos, os reajustes salariais foram contidos e os setores públicos sofreram forte arroxo salarial. Para melhorar a situação da população mais pobre, foi instituído o chamado Bolsa Escola e o Bolsa Gás. Na verdade, o Bolsa Família que a gente tem hoje é a reunião dessas duas coisas. É o Vale Gás com o Bolsa Escola, né? E também esse programa, no caso, na era Lula, o Bolsa Família, que é a reunião do Bolsa Escola com o Vale Gás, ele foi ampliado, né? Ou seja, aqui não foi como na era FHC, que foi programas, tudo bem que nasceu ali, né? A gente pode dizer que o embrião do Bolsa Família nasce no governo FHC, porém ele não tinha amplitude que passa a ter durante o governo de Lula, né? Bom, então isso é uma das medidas importantes tomadas politicamente durante o governo de FHC, né? A outra questão é que o país vai começando a entrar em recessão, ou seja, ele para de crescer, e isso se dá exatamente por uma medida econômica que foi o governo parear o real com o dólar. Um real valia $1. Isso fez com que a gente vendesse produtos lá fora se tornasse muito caro, mas fosse muito bom para a gente importar produtos de fora. Nesse período aí que abundou no mercado brasileiro aquelas lojas de R$1,99, né? Aquelas antigas lojas de R$1,99. E tinha a bugiganga da China que, como a gente fala aqui a expressão, que nem presta, né? Ou seja, tinha muita coisa importada, principalmente, né? E foi extremamente ruim para a balança comercial brasileira, né? Outra questão também importante do governo de Fernando Henrique foi isso aqui, Fernando Henrique Cardoso tomou ainda uma iniciativa bastante polêmica. A Constituição de 1988 afirmava que o presidente da República teria um mandato de 4 anos, sem direito à reeleição. Por iniciativa de seu partido, em uma emenda constitucional, alterou o texto da Constituição permitindo a reeleição, né? A reeleição passa a existir durante o governo de FHC. A Constituição disse que não era possível a reeleição, mas Fernando Henrique, como contava com o apoio da maioria no parlamento, ele acaba mudando isso, né? Então, a partir do governo de Fernando Henrique, a gente tem a inserção da reeleição no cenário político brasileiro, né? Bom, e aí a gente tem aqui questões ligadas ao segundo mandato de FHC. Foi um mandato muito mais polêmico, por causa de questões como a privatização e a crise energética, que abalou aí o contexto econômico do país. Então a gente tem aqui falando um pouco sobre essas questões, né? Deixa eu só dar uma outra grifada desse lado aqui. Desculpa que eu tô com a mão aqui tortinha, né, para grifar. Então vamos lá. Aqui diz assim, no segundo mandato de FHC, a política de juros altas aumentou intensamente a dívida pública do país. Não havia como realizar investimentos. O país não conseguia crescer. Foi nesse contexto que ocorreu o chamado apagão elétrico. Sem investimentos e planejamento na geração de energia elétrica, a falta de chuvas resultou na queda da geração de eletricidade no país. Empresas e cidadãos foram obrigados a racionar gastos energéticos. O país, que já vivia um processo recessivo, não tinha como retomar, né, o desenvolvimento econômico. Ou seja, nessa segunda etapa do governo de Fernando Henrique, a gente tem a questão do chamado apagão, né?
Para quem viveu aí essa época de 2001, os anos 2000, o início dos anos 2000, a gente tem exatamente essa questão do apagão, que foi muito forte. Por quê? Porque o governo estava racionando gastos e não foi feito investimentos para aumentar a produção de energia. Ou seja, se o país está crescendo, a demanda de energia é diretamente proporcional, ela aumenta também. A partir desse momento a gente vê que um outro problema, que não foi só a falta de investimento, mas foi a questão climática, né? Ou seja, teve um período de estiagem muito forte, fez com que o nível das hidrelétricas ficasse muito baixo. E aí a disponibilidade de energia se tornou muito pequena. Então, empresas, cidadãos e as pessoas, o povo, teve que racionar energia, né? Tempos esses complicados. Então, isso foi um dos legados aí de FHC. A outra questão é que, para manter dinheiro estrangeiro no país, né, ele aumenta as taxas de juros, né, o que fez com que a dívida interna brasileira aumentasse também, porque existe a dívida externa e a dívida interna, né? E a interna aumentou profundamente com a questão dos juros que a FHC, juros altos que a FHC manteve durante todo o seu governo. A outra questão, gente, também diz respeito a privatizações. É um dos pontos mais polêmicos com relação à privatização durante o governo FHC de empresas estatais, né? Uma das grandes empresas que ainda sobrou como estatal é a Petrobras, né? Que não foi privatizada durante o governo FHC, mas as outras grandes empresas, Telebrás, Companhia Siderúrgica Nacional e outras, foram todas privatizadas, né? Algumas privatizações ocorreram também durante o período de Fernando Collor, mas FHC deu continuidade à ampliação dessas políticas neoliberais no país. Então a gente tem aqui, o governo Fernando Henrique Cardoso, ao dizer em seu governo que o período Vargas acabou, sinalizava em grande aspecto para esse processo. Por fim, as empresas estatais, desculpa, gente, eu estou lendo aqui errando a pontuação todinha, né? Vamos do começo. O governo Fernando Henrique Cardoso, ao dizer que em seu governo o período Vargas acabou, sinalizava em grande aspecto para esse processo. Por fim, as empresas estatais, ou seja, o plano FHC era a privatização. Com as privatizações ocorreu em seu governo, as opiniões se dividiam. Os favoráveis argumentavam que o Estado não tinha mais capacidade para investir em empresas estatais. Outro argumento a favor é que o Estado tem que cuidar da segurança pública e dos setores de saúde e educação, e não administrar empresas siderúrgicas, fábricas de vagões de trem. Os defensores da privatização apresentaram o exemplo do setor de telecomunicações, com a democratização da telefonia fixa e expansão dos telefones celulares. A oposição os opositores apresentam, por sua vez, argumentos sólidos. O dinheiro arrecadado com as privatizações não foi investido em educação e saúde, como se dizia, mas serviu para pagar juros da dívida interna. Afirmam também que empresas estatais bem administradas dão lucro, como o caso da Petrobras. Outra crítica referente às altas tarifas cobradas pelas empresas telefônicas e o pedágio das estradas privatizadas. Enfim, o debate entre as partes não permitiu que chegue ao consenso sobre o processo de privatização em empresas estatais durante o governo FHC. Na verdade, gente, vamos botando aqui os pingos nos is. Existe um lado ruim e um lado positivo. Por exemplo, o lado positivo das privatizações é que você muitas vezes amplia a demanda sobre um determinado serviço. Um exemplo clássico disso é as empresas de telefonia. Quando as telecomunicações no Brasil foram privatizadas, empresas como a Telebrás e outras empresas estatais em cada estado tinha uma empresa estatal ligada à Telebrás, foram privatizadas. O que aconteceu? A demanda por telefones estourou no Brasil. Anteriormente, só gente, por exemplo, muito rica tinha um celular. Hoje a gente conseguir, por exemplo, comprar um chip, a linha do celular,
é muito barato. Você compra por 10, 15, 20 reais, né? Então, por exemplo, até um carroceiro tem um telefone celular, uma linha de telefone. Eu estou dizendo que ele tem um smartphone, um iPhone 7, uma coisa, não, mas eu digo telefonezinho simples, né? Para ele ligar. Agora, quando eu digo carroceiro, eu não estou denegrindo o trabalho, né, desses profissionais que, por sinal, são muito honrados, né? E eu tenho a oportunidade de conhecer vários, certo? Pessoas essas que em muitos casos não têm instrução, mas são pessoas que trabalham de maneira árdua, né? Durante todos os dias. Então eu usei como exemplo, não no sentido de denegrir, né? Eu estou usando como exemplo de uma classe menos favorecida no contexto nacional, né? Então até um carroceiro passa a ter condição de comprar um telefone, por mais simples que seja, com uma linha, né? Isso se deu após a privatização, né? E a partir desse momento a gente tem aí a explosão, né, das linhas de telefone no país, que é um lado muito positivo, né? A outra questão ruim é exatamente essa, a questão que muitas vezes esses serviços priorizam-se pela quantidade e não pela qualidade, né? Basta a gente ver que as empresas de telefonia hoje no Brasil são líderes de reclamação em órgãos como o Procon. Então tem os dois lados da moeda, né, em relação a essa questão, a esse quesito. Então a gente parte aqui para falar sobre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ou só Lula, né, como ele é mais popularmente conhecido. Então a gente vai falar aqui que o governo de Lula, né, ele se lança como um governo que vem resolver esses problemas de estagnação econômica e principalmente de base social, né? O governo de Fernando Henrique trouxe estabilidade, porém o próprio brasileiro sabia que gostava da estabilidade econômica, o fim da inflação, porém ele queria mais, né? Queria ver o país crescer, queria mais emprego. Então Lula, quando ele ganha e assume o governo, ele chega ele foi eleito com essa perspectiva de dinamizar a economia brasileira e dar emprego para a população, né? E aí, pessoal, a gente tem aqui eu grifei essa parte aqui sintetizando a questão do texto para a gente conversar um pouco, né? Aqui diz assim, ó: assim, ao contrário de FHC, que privilegiou as relações com os Estados Unidos, né, Lula voltou-se para a abertura de mercados na Europa, África, países asiáticos e fortaleceu o Mercosul. O Brasil despontou no cenário político internacional como independência. Tropas brasileiras representando a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, atuaram no Haiti. Políticas sociais elevaram o padrão de vida da população de milhões de pessoas, né, desculpa. Políticas sociais elevaram o padrão de vida de milhões de pessoas. A diminuição da importação de impostos, né, para os produtos consumidos pela população mais pobre, como alimentos e material de construção, e o aumento do salário mínimo acima dos índices de inflação beneficiaram a população brasileira. A instituição de programas como o Bolsa Família, né, permitiu que muitos pudessem ter acesso a alimentos e bens de consumo até então proibitivos. A política social do governo Lula reduziram a pobreza no país. Institutos de pesquisa afirmavam que cerca de 31 milhões de brasileiros melhoraram seu padrão de vida e de consumo, superando a faixa de pobreza e formando a nova classe média. As pesquisas também apontam uma significativa diminuição do número de pessoas pobres no país. 54,84% da população em 2003 para 33,19% em 2011. Ou seja, gente, o grande foco, o que, digamos assim, Lula inicia com uma política de bem-estar social, não igual ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, porque algumas políticas econômicas do governo Fernando Henrique ele mantém, como a política de juros altos, né? Porém, um investimento em massa nessa questão de políticas sociais são bem aceitas, né, por grande parte da população. Então isso faz com que o padrão de vida
da população aumente, que milhares de pessoas saiam da linha da pobreza, né, para a classe média, né? Programas como o Bolsa Família, né, tiveram um impacto grande em permitir que pessoas que antes não tinham condição de consumir, né, ou seja, viviam para subsistência, viviam só para sobreviver, trabalhava só para sobreviver, passam a consumir produtos, né, que antes ela não tinha acesso, ela não podia, era proibitivo, como a gente falou aqui, né? Então, externamente, o país ele adota uma política menos voltada aos Estados Unidos e mais para ampliar os seus mercados em outras partes do mundo, até na África, né? O governo conversou com vários países para ampliação do mercado externo brasileiro, ou seja, a venda de produtos do Brasil em outras partes do mundo. Então, é uma política bem significativa no que tange essas relações internacionais. Algumas até muito controversas, quando o governo brasileiro, por exemplo, se aproxima de países que são párias, por assim dizer, na política internacional, como o Irã, né? Haja visto que existem várias questões envolvendo esse país no Oriente Médio, né? Mas enfim, o Brasil adota politicamente uma política externa independente. A própria participação do Brasil na Força de Paz do Haiti, né, mostra a vontade do país de participar, de sentar à mesa com os grandes do mundo, né? Então, chegando aqui, deixa eu dar uma grifada aqui também nesse texto. Bom, aqui continuando, aqui nessa parte grifada diz assim, ó: muitos partidos de organizações de esquerda se decepcionaram com o governo de Lula, particularmente com a reforma da Previdência e a política dos juros altos. Essa última, ou seja, os juros altos, herdada de FHC. Mas a maior crise de seu governo ocorreu por denúncias de que deputados federais eram pagos para aprovar matérias de interesse do governo, chamada de crise do mensalão. Ou seja, isso eu estou falando do primeiro mandato de Lula, né, onde surge a história de que para ele conseguir maioria no parlamento ele estava pagando a galera, a política do mensalão, né, que saiu nos jornais. Então, e ele disse que não sabia de nada. Enfim, foi durante esse período que essa tal política do mensalão foi descoberta, por assim dizer. Bom, então aqui a gente fala um pouco do segundo governo de Lula, né? Eu também grifei essa parte para a gente falar, sintetizar um pouquinho. Aqui diz assim, ó: em seu segundo mandato, Lula deu continuidade à política externa independente, às políticas de distribuição de renda e o incentivo ao setor industrial. A agricultura também conheceu fortes investimentos, contribuindo para o saldo favorável da balança de pagamentos com as exportações. O Programa de Aceleração do Crescimento, o famoso PAC, previa bilhões de reais em investimentos com o objetivo de desenvolver a economia do país. Ao fim de seus 8 anos de governo, os números se mostram muito positivos. No total foram criados 15 milhões de empregos com carteira assinada, né, de trabalho assinada. A dívida com o FMI foi liquidada. O país tinha cerca de 280 bilhões de dólares de reservas internacionais e o crescimento do PIB alcançou o patamar de 7%, né, 7,5%. O desemprego caiu a níveis abaixo de 5,32%. Ou seja, na verdade, o segundo mandato de Lula também teve uma política voltada a essa questão de desenvolvimento, né? Então, programas como o PAC, né, que foi muito alardado pelo governo, incentivaram principalmente a construção de condomínios, de casas. Programas como Minha Casa Minha Vida estão inseridos dentro do PAC, né? Então, esse incentivo ao setor de construção civil, ao setor industrial, foi muito forte no governo de Lula. Então, no final do segundo mandato dele, a gente tem um saldo positivo de governo. O país cresce, se desenvolve, tem um índice decrescente de desemprego e outras questões, né? Porém, o que mais levou
a essa política do PT foi a questão não dos indicadores econômicos, mas a questão de corrupção, né? Que estava praticamente institucionalizada dentro do governo, né? É uma das grandes críticas feitas aí pelos governos do PT, né? Feitos contra o governo do PT, para ser mais preciso, né? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a questão ligada à América Latina. A gente falou sobre a questão brasileira, falando sobre um pouco da América Latina e questões também dentro do continente africano, nessa inserção, nessa nova ordem mundial e a adoção dessas políticas neoliberais nesse contexto latino-americano. Então, a gente fala um pouco aqui da revolução que aconteceu na Nicarágua, né? A revolução chamada sandista. O slide aqui travou, deixa eu só rapidamente aqui fechá-lo para a gente desculpa, eu acho que não travou, sei lá, meu Deus. Agora sim travou. Então deixa eu logo fechar aqui para a gente dar andamento para a aula. Só um minutinho. A gente parou na página 48. Deixa eu só aumentar aqui para a gente continuar. Pronto. Então, como eu estava falando, a gente vai falar sobre um contexto mais latino-americano, né? A gente falou sobre o brasileiro, latino-americano, depois africano. Então a gente começa sobre a falar um pouco sobre as revoluções, sobre as ditaduras. No Brasil teve uma ditadura militar que foi do ano de 64 ao de 85, mas porém isso não foi algo exclusivamente brasileiro. Várias nações latino-americanas adotam ditaduras militares, principalmente influenciadas direta ou indiretamente com o apoio norte-americano, né? A gente tem que entender também o contexto da Guerra Fria, né? Que acabou propiciando que isso acontecesse. Então, continuando aqui, a gente fala sobre a chamada Revolução Sandista ou a Revolução da Nicarágua. E aqui tem, desde 1936, a Nicarágua era governada de uma maneira ditatorial pela família Somoza. O país, muito miserável, era governado como patrimônio da família e empresas e terras eram de sua propriedade, né? Aí aqui tem, no início dos anos de 1960, um grupo de estudantes de esquerda fundou a Frente Sandista de Libertação Nacional, a chamada FSLN. Eles foram influenciados pela Revolução Cubana e tinham o exemplo de Augusto César Sandino, líder nicaragüense, que nos anos 20, né, lutou contra a ocupação dos Estados Unidos em seu país. Nos anos de 1960, a pobreza na Nicarágua era muito grande. Metade da população era analfabeta e não tinha acesso à água encanada ou luz elétrica. As injustiças eram tão grandes que o setor da Igreja Católica na América Latina aderiu às teses marxistas e fundou a chamada Teoria de Libertação. Muitos padres nicaragüenses apoiaram a FSLN. Desculpa, estou lendo errado aqui. Então o que acontece? A Nicarágua, por grande parte, não só ela como países como El Salvador e outros da América Latina, viveram sob ditaduras. E ditaduras que, digamos assim, enriqueciam uma minoria, né, ligadas ao governo, e grande parte da população vivia na penúria, na miséria mesmo, né? Isso principalmente durante os anos da Guerra Fria, isso fomenta principalmente a ascensão de grupos de esquerda, como esse grupo, o FSNL, né, que é a Frente Sandista de Libertação Nacional. Então, que não era necessariamente um grupo marxista que queria a fundação de uma república, algum governo socialista, mas tinha uma aproximação muito forte com esses ideais marxistas, né? Então, aqui a gente tem que em 1978, Somoza
mandou assassinar o líder da oposição, dono de um jornal. O episódio foi estupim para a revolução. Na capital, Namaguá, bairros populares foram tomados pelos sandinistas, com o apoio da população. Trabalhadores declararam greve. Em 19 de julho de 78, a revolução sandinista foi vitoriosa. No poder, a FSLN tomou as propriedades da família Somoza e alfabetizou a população. Escolas e hospitais foram construídos e o governo iniciou a exportação de café e de açúcar. Os empresários, no entanto, contrariados com as políticas de esquerda da FSLN, mudaram-se para Miami, levando suas riquezas. O governo dos Estados Unidos, sob a presidência de Ronald Reagan, patrocinou uma agressiva política de oposição ao governo sandinista. Antigos oficiais militares de Somoza receberam auxílio financeiro do governo dos Estados Unidos para praticar atos de sabotagem. Eles foram chamados como contras. Ronald Reagan, em 85, ainda impôs embargo comercial em Nicarágua. Setores conservadores do clero católico mostraram-se contrariados com os padres que aderiam à teologia da libertação, e o governo sandinista ficou acuado. A partir de 1987, a FSLN mudou de política econômica e aderiu às práticas neoliberais. O sistema de saúde foi privatizado e os empresários foram estimulados a investir em suas empresas. Com a crise econômica, a inflação e o desemprego, a população em 1990 elegeu para presidente a candidata de oposição Violeta Chamorro, eu acho que se lê assim, derrotando a FSLN, chegando ao fim a experiência revolucionária da América Latina. Então, aqui a gente falou um pouco dessa revolução, que teve na Nicarágua, que inicialmente era uma revolução voltada para a esquerda, porém, ela contou não só com uma oposição interna, mas externa. Pressão forte vindo dos Estados Unidos, que viam esse movimento muito próximo da União Soviética, desses ideais marxistas e assim por diante. E depois do que aconteceu em Cuba, todo e qualquer governo de esquerda era combatido a forro e ferro, forro e ferro é demais, a forro e ferro ah, meu Deus, desculpa. Então, todo e qualquer movimento de esquerda era combatido, pelo governo dos Estados Unidos na América Latina. Então, não foi diferente o que aconteceu com os sandinistas, E aí, a partir desse momento, essas pressões internas e também de alguns setores da sociedade nicaragüense, a gente tem que esse governo da FSLN, ela passa a ceder, ela adere, para não perder o poder, ela adere a essas práticas neoliberais, mas isso foi exatamente a ruína, porque a partir desse momento a população deixa de apoiá-la, e aí quem vence é um candidato de oposição, do grupo então apoiado pela família Somoza, e apoiado externamente pelos Estados Unidos. Então é uma questão singular do que aconteceu aí na América Latina. Gente, eu estou falando errado pra caramba, mas acho que é minha língua mesmo, acho que a minha dicção tá uma porcaria, mas vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre o contexto argentino, A Argentina então passou por um período de uma rápida, porém infeliz ditadura, que trouxe aí uma desastrosa política econômica, uma intervenção armada nas Ilhas Malvinas, que levou a Argentina à guerra com a Inglaterra, e também levou posteriormente, após a queda da ditadura, a ascensão de governos que aplicaram políticas neoliberais, o que acabou ainda, digamos assim,
degradando ainda mais a economia argentina. Então a gente começa aqui falando, Argentina, né? Do terrorismo de Estado à democracia. E aqui diz: em 1978, os militares argentinos deram um golpe de Estado e assumiram o poder. Afinados com as teses da extrema-direita civil, os militares tomaram decisão radical: exterminar qualquer oposição. A ditadura estabeleceu no país o que estudiosos chamaram de terrorismo de Estado. Qualquer pessoa suspeita poderia ser sequestrada ou morta, e terríveis torturas eram praticadas nos quartéis. Cálculos falam de 30 mil desaparecidos e mortos políticos. O terror tomou a sociedade argentina. Todos tinham medo de desaparecer. A economia foi entregue a economistas liberais. O país conheceu um processo de desindustrialização, com recessão econômica, queda do poder aquisitivo da população e desemprego. O país vivia sobre o terror político da ditadura e empobrecimento econômico, né? Somente um pequeno grupo de mulheres ousou desafiar o regime, né? Mães de desaparecidos políticos se reuniam na Praça de Maio, em Buenos Aires, né? E exigiam notícias de seus filhos, né? As chamadas mães da Praça de Maio romperam com o medo. Os militares, por sua vez, não podiam desaparecer com as mães que procuravam seus filhos. A coragem daquelas mães incentivou outros grupos sociais a perderem o medo. Em 82, com o crescimento da oposição, os militares resolveram invadir as Ilhas Malvinas. As ilhas são de propriedade da Inglaterra, que as chama de Falkland. Esperando ganhar apoio popular, as Forças Armadas Argentinas tomaram as ilhas. A Inglaterra, no entanto, reagiu enviando poderosa frota naval para retomar as ilhas. Na guerra travada, os argentinos perderam. Com a derrota, a ditadura militar entrou em colapso. Em 83, a Argentina retomou o regime democrático, com a economia em completo descontrole. A União Cívica Radical elegeu como presidente João Alfonsín, né? O país foi democratizado, mas afundou na crise econômica e na hiperinflação. Planos econômicos como congelamento de preços foram tentados, resultando em fracasso. Em 89, o Partido Justicialista, que era o novo nome dos peronistas, voltou ao poder, mas com outra identidade, muito diferente dos tempos do próprio Perón. O novo presidente Carlos Menem adotou os princípios do liberalismo, né, do neoliberalismo. Ponto importante a ser ressaltado é que os militares responsáveis por massacres de civis durante a ditadura foram julgados e presos. Membros da junta militar foram punidos com prisão perpétua. Então o que acontece? Aqui a gente vê que esse período, que durou menos de uma década, da ascensão à queda dos militares, se deu exatamente por uma política econômica desastrosa e por essa política muito radical de extermínio da oposição, né? Então isso foi, digamos assim, das questões principais que levaram à derrocada, ao fim da ditadura militar argentina. Então os argentinos começaram a sofrer, melhor dizendo, o regime militar argentino começou a sofrer oposição muito forte, que se inicia com as mães desses desaparecidos políticos pedindo explicação do governo. Lembrando que o governo matava qualquer um que dissesse alguma coisa contra o governo. Então a coragem dessas mulheres levaram digamos assim, o medo ficar de lado, né? E aí a população começou a pedir a democracia e a abertura política. Como os militares estavam, digamos assim, acuados, eles acabaram criando, digamos assim, uma cortina de fumaça. E aí eles ressuscitam digamos assim, no imaginário argentino, uma das questões que para eles é muito forte, que é a questão das Ilhas Malvinas, né? Que para os argentinos sempre foram Argentinas
e que foram invadidas pelos ingleses ainda durante o século XIX. E aí, a partir desse momento, a Argentina invade as ilhas que pertencem à Inglaterra, e a Inglaterra reage, e há a famosa Guerra das Malvinas em 1982, né? E os argentinos saem da guerra derrotados, né? Até porque não houve um planejamento militar, não houve nada, ou seja, o governo invadiu como forma de tentar resolver um problema interno da política interna argentina, né? Não era uma política de Estado da ditadura tentar reaver as ilhas, né, da Inglaterra. A partir desse momento, a derrota na Guerra das Malvinas foi um catalisador da derrocada da ditadura, né? E a gente vê a ascensão de políticos, né, que vêm implantar o neoliberalismo no país, como o presidente Carlos Menem, né, que no início da década de 90, assim como o FHC aqui no Brasil, implementa uma política neoliberal muito forte, né? Só que diferente, por exemplo, do que aconteceu no Chile e no Brasil, os militares posteriormente foram julgados, presos e condenados, né, durante esse período, né, de atrocidades cometidas por eles na Argentina. Então, a gente aqui vai falar um pouco também do contexto chileno. Deixa eu só ver aqui uma questão importante para a gente dar um leve grifo, né, para poder concluir aqui a nossa aula. Deixa eu só grifar aqui e falar algum outro ponto que nós temos que abordar, né? E aqui também. Bom, então vamos lá. Chile, né? Aqui com o texto que diz o peso do passado. Porque tem assim, como visto anteriormente, o governo socialista de Salvador Allende foi derrubado em setembro de 73 pelas Forças Armadas. Imediatamente foi instituída uma ditadura militar, com o fim das instituições democráticas. A repressão política foi brutal. Cálculos falam de 30 mil pessoas presas, 300 mil pessoas presas, 35 mil torturadas e milhares de outras obrigadas a se exilarem do país. O Estádio Nacional foi lugar de prisões, torturas e mortes dos partidários do governo Allende, né? O desprezo pelos direitos humanos mais elementares foi a característica da ditadura militar chilena, né? A ditadura foi centrada na figura do general Augusto Pinochet. O regime militar modificou profundamente a economia do país, com base nas privatizações de empresas estatais e dos serviços de educação, saúde e previdência social. O Chile recebeu investimentos estrangeiros e voltou-se para a exportação de bens minerais e agrícolas. Pinochet encontrou apoio social com o crescimento econômico que resultou na política de abertura ao capital estrangeiro. Ou seja, o governo socialista de Salvador Allende, ele acabou sendo derrubado por Pinochet, né, um golpe militar, e Pinochet ele implementa políticas neoliberais no país. Alguns dizem que o Chile foi um dos primeiros países latino-americanos, e principalmente na América do Sul, a adotarem políticas neoliberais, né, durante a ditadura militar. Diferente, por exemplo, dos militares brasileiros, que tinham um programa muito mais semelhante a um programa de estatização, como foi na era Vargas, né? Já os chilenos tiveram uma abertura da economia a mais para essa política voltada ao neoliberalismo, né? Só que foi uma ditadura, assim como toda e qualquer ditadura, uma ditadura brutal em termos de repressão, né? Várias pessoas mortas, presas, outras fugiram do país, né, forçadamente. Então, isso é uma das marcas do governo de Pinochet, né? Aqui a gente tem o seguinte: em 1980 o regime militar impôs uma nova constituição ao país. Nela constava um plebiscito em 1988 para se decidir se a ditadura continuaria com mais 8 anos de mandato presidencial para Pinochet. Sem ter como derrotar o governo militar, as oposições encontraram no plebiscito a alternativa política para retomar
o regime democrático no plebiscito, né, que é uma consulta popular. Os opositores obtiveram 56% dos votos, enquanto Pinochet alcançou o apoio de 44% dos chilenos. A oposição usou a lei da ditadura para derrotá-la, mas o plebiscito mostrou que o regime militar chileno tinha considerável apoio social. Na verdade, gente, o que a gente pode tecer a respeito disso aqui é o seguinte: é que, no caso, a abertura econômica e principalmente basear a economia chilena na exportação de recursos minerais, que no Chile é muito forte, propiciou um aumento nas condições de vida da população. Daí a gente ter que, com a economia indo bem e o povo prosperando economicamente, há um apoio popular, apesar da liberdade ter sido cerceada, tirada, né? Então é aquela questão, né, uma faca de dois gumes. Então, por isso a ditadura militar chilena teve um considerável apoio popular, né? E o que acontece? Aqui tem o seguinte, ó. Em 98, quando esteve em Londres, Pinochet foi preso. Um juiz espanhol o acusou de genocídio, terrorismo e tortura, pedindo a sua extradição para a Espanha, né? Depois de mais de 500 dias detido, o governo inglês o devolveu ao Chile. Pinochet, nessa época, tinha popularidade no Chile. A sociedade chilena continuava a não demonstrar interesse em discutir as graves violações dos direitos humanos durante o regime militar, né? A popularidade de Pinochet somente decaiu quando, em 2004, descobriu-se que ele acumulara milhões de dólares em contas secretas no exterior. Foi por acusação de corrupção e não de imposição de uma cruel ditadura que Pinochet perdeu a sua popularidade. Ou seja, ele tinha uma popularidade grande porque ele foi o cara que fez a modernização chilena, né? Ele é visto como o cara que inseriu o Chile no mercado internacional, né? Inseriu o Chile na economia global. Porém, ele foi responsável aí por uma tortura. Ele foi o chefe de uma ditadura das mais sangrentas que a gente teve na América Latina. Só que ele tinha um apoio popular muito grande por essa questão econômica, muito positiva no Chile, né? E aí ele só perde essa popularidade não porque ele era um ditador sanguinário, mas porque ele digamos assim, teve um enriquecimento durante o período que ele era ditador. E aí a galera disse assim, então ele era corrupto. E aí a popularidade dele decai, né? Por essa questão de encontrar dinheiro, né, em contas que ele teria no exterior, que mostra um enriquecimento ilícito, né? Então a gente começa aqui a falar sobre um pouco no contexto venezuelano, né? Então a gente fala aqui o seguinte, ó, que na Venezuela, né, eu vou só dar uma grifada nesse texto aqui para a gente dar uma sintetizada e falar posteriormente da questão aqui do senhor Hugo Chávez, né, que já é finado Hugo Chávez. Aqui tem assim: Venezuela da Revolução Bolivariana. Embora grande exportadora de petróleo, a Venezuela mantém ao longo de décadas a concentração de riqueza entre poucos grupos econômicos. Também eram privilegiadas as oligarquias dos dois partidos tradicionais. A maioria da população, no entanto, não usufruía dos lucros da riqueza, da principal riqueza do país, ou seja, o petróleo, né? Recessão, desemprego, analfabetismo, sistema de segurança e educação precários, além de grande pobreza, sacrificavam a maioria dos trabalhadores venezuelanos. Em fevereiro de 89, ocorreu na capital Caracas uma grande revolta popular conhecida como Coracaso, né, que expressou a grande satisfação popular. Em fevereiro de 92, o tenente-coronel Hugo Chávez, liderando 300 homens, tentou dar um golpe de Estado e depor o presidente Carlos Andrés Pérez. Embora o golpe tenha fracassado, Chávez entra no cenário político nacional. Crítico do capitalismo e da política neoliberal, ele uniu vários partidos de esquerda sob sua liderança.
sendo eleito presidente em 98, né? Hugo Chávez resgatou a imagem de Simão Bolívar, definindo sua política como uma revolução bolivariana, né, dedicada à construção do socialismo do século XXI. Na verdade, Chávez, ele nasce, ou ele surge no cenário venezuelano, gente, como sendo aquele cara que contesta a ordem ali social vigente, que contesta a opressão do povo que vivia na pobreza e na miséria, né, que contesta essas questões muito fortes na sociedade venezuelana. Mas desde o início ele é uma pessoa que ele não adere à democracia. Como a gente pode ver no episódio que ele aparece para o público venezuelano, ele tenta dar um golpe de Estado, né? E posteriormente ele governa a Venezuela como ditador. Mesmo se aqui um de vocês, sei lá, apoiem Hugo Chávez, eu cara, não sei, né? Porém, o que acontece? Após ele assumir o governo, né, ele é um tipo de pessoa que principalmente vai cerceando a liberdade de expressão na Venezuela, como é hoje, né? Mesmo após a sua morte, a Venezuela está partindo para um sistema arbitrário, opressor, né? Onde não se tem direito de expor a sua opinião, né? Então, apesar de ele ter sido o cara que trouxe melhorias em relação à condição de vida, que na verdade já se perderam com o tempo, né? Hoje a Venezuela passa por uma crise econômica extremamente forte, onde falta alimento para a população, né? Chávez ele entra nesse cenário aí como sendo a figura que vai dar grandeza e principalmente resolver esses problemas da população mais pobre, o que com o tempo mostrou que foi um fracasso, né? As políticas desse chamado socialismo do século XXI levadas adiante por Chávez, né? Bom, seguindo aqui, gente, a gente fala sobre o contexto africano, né? A África sempre foi palco de disputas, de conflitos étnicos, sectários, religiosos e assim por diante, né? E aqui tem assim, ó, o continente africano, essa grifada aqui, o continente africano é formado por diversas etnias, línguas e culturas diferentes, sob o domínio das potências europeias, formando-se divisões territoriais artificiais que não obedeciam às tradições culturais dos povos que ali viviam. Com as independências, sobretudo em 1960, os novos países africanos enfrentaram muitas dificuldades. Como vimos anteriormente, as guerras civis ocorreram no Zaire, né, na Argélia, em Angola, em Moçambique, para citar alguns casos, né. Grandes problemas ainda estão por serem resolvidos no continente. Imensos contingentes populacionais são vítimas de guerras civis, de fome, que são constantes, periódicas, e de doenças, vivendo no analfabetismo e sem acesso a direitos civis básicos. Ou seja, a condição de penúria e de problemas que a África tem vem herdada da colonização, né? Quando os europeus colonizam e começam a explorar as riquezas africanas, quando eles saem, né, deixa o continente desestruturado, né? E muitas dessas guerras civis, posteriormente, elas têm início no período colonial, foram fomentadas pelos europeus, né? O que leva à degradação dessas nações, dessas jovens nações africanas, né? E a própria divisão dos territórios colocava, por exemplo, dentro do mesmo país, grupos étnicos que já eram rivais há séculos, né? Ou seja, por que os europeus fizeram isso? Porque eles queriam criar nações que não dessem certo, né? Então era um dos objetivos, principalmente, do contexto de conflitos na África. Aqui a gente tem dois exemplos clássicos para a gente encerrar a nossa aula de hoje, o nosso vídeo, para ser mais preciso, né? É o caso de Ruanda e o caso da África do Sul. São dois exemplos emblemáticos de disputas internas após a independência dessas nações. Então, a gente começa aqui a falar sobre o caso ruandense, né? Localizada na região central da África, a pequena Ruanda foi dominada no século XIX pela Alemanha. Com a derrota na Primeira Guerra Mundial, o território ruandês passou para o domínio belga, né? Na região vivia duas etnias, os Hutus e os Tutsis.
os governantes europeus empregavam a estratégia de provocar rivalidades que já existiam entre as duas etnias para melhor dominar. É aquela máxima romana, gente, dividir para conquistar, né? Era assim que os europeus empregavam as suas políticas na África. Assim, os europeus apoiaram e deram privilégios para os Tuts, né? Provocando grande ressentimento e ódio entre os Hutus, né? Os Hutus. Em 1962, Ruanda alcançou a independência e passou a ser governada pela elite Hutus, né? Mas nesse momento as rivalidades entre Tuts e Hutus haviam alcançado níveis muito perigosos. O governo Hutus passou a perseguir os Tuts. Milhares deles deixaram Ruanda e se refugiaram em países vizinhos, formando a Frente Patriótica Ruandense, né? A FPR. Em 1990, a FPR entrou no país, tornando a guerra civil iminente. Para evitar a guerra, o governo Hutus e a FPR assinaram um acordo de paz, mas radicais Hutus, com o apoio dos membros do governo, não aceitaram o acordo. Embora soldados da ONU estivessem no país, nada puderam fazer para evitar o conflito. E a gente tem a guerra civil eclodiu em abril de 94. Milícias de Hutus armados com facões, apoiados pelo governo, cometeram verdadeiras chacinas. Cálculos falam que entre 800 mil a 1 milhão de homens, mulheres e crianças Hutus foram mortas, né? E a maioria a golpes de facão. Não havia para onde fugir. Somente quando a FPR tomou o poder, a chacina chegou ao fim. Atualmente, Ruanda é um país arrasado economicamente e com uma população traumatizada pelo genocídio. Cerca de 2 milhões de Hutus, receosos da vingança dos Tutsis, fugiram para o Congo, né? Então, a gente tem aqui que essa política de inimizade entre esses dois grupos étnicos foi fomentada durante a colonização, né? Então isso é uma política que os europeus adotaram muito fortemente durante o regime de colonização aplicada por eles, né? Então o outro ponto que a gente tem que levar em questão aqui, que em Ruanda foi uma das guerras civis mais medonhas, mais sangrentas que a gente teve no século XX. E lembrar que isso não faz tanto tempo, isso foi em 1994, né? Ou seja, na época então que a internet estava se massificando pelo mundo, enfim, e isso mostra a barbárie, exatamente esse ódio sectário, né, étnico que há no contexto africano. Lembrando que isso não é pura e simplesmente na África. A gente falou do exemplo da Iugoslávia, né, que estava no coração da Europa. E esse ódio sectário continuou, né, levando a uma guerra civil também tão sangrenta quanto foi a de Ruanda, né, com menos mortos, mas isso em momento nenhum minimiza as atrocidades lá cometidas, né. A gente tem aqui também, falando do caso sul-africano, que ao mesmo tempo mostra a brutalidade do governo, né, que apoiava o regime do apartheid, né, e posteriormente essa conciliação que há entre esses grupos étnicos, né. Então, para muitos, a África do Sul é vista como um exemplo de conciliação entre esses grupos étnicos que lutaram durante anos. E aí a gente tem aqui, ingleses e holandeses se estabeleceram na África do Sul desde o século XVII, tomando terras dos habitantes da região. A minoria branca conquistou a independência da Inglaterra em 1919. Ainda com limitações, passaram a governar o novo país. No ano seguinte, os governantes brancos instituíram leis racistas que ficaram conhecidas como apartheid, né? Em 1948, o governo institucionalizou, né, o apartheid. Nas cidades havia bairros para brancos e para negros. Brancos e negros também foram separados em escolas, hospitais, transportes, entre outros locais. Casamentos entre brancos e negros foram proibidos,
Os negros não tinham direitos políticos e, portanto, não podiam votar. Quase 90% das terras ficaram em poder da minoria branca. Os negros passaram a viver em favelas com acesso precaríssimo a escolas e hospitais. A maioria dos governos do mundo repudiaram a política racista do governo sul-africano. No ano de 1950, líderes negros se uniram na formação do Congresso Nacional Africano, o CNA, com o objetivo de derrubar o governo racista da África do Sul. Muitos desses líderes foram presos e mortos na prisão. Os massacres de negros praticados pela polícia do governo branco empurraram a CNA para a luta armada. Um dos líderes da CNA, Nelson Mandela, foi preso e condenado à prisão perpétua. Isolado do mundo, recebendo o repúdio de diversos países e sociedades, condenado pela ONU, o governo racista da África do Sul chegou aos anos de 1980 com opção política muito restrita. Restou-lhe apenas preparar a transição para um regime de igualdade racial. Em 1990, Nelson Mandela foi libertado e defendeu a alternativa pacífica para o futuro dos sul-africanos. Líderes políticos brancos e negros pautaram na transição para um regime multirracial. Em 1993, Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. No ano seguinte, ele foi eleito presidente da África do Sul. Em seu governo, Mandela defendeu que brancos e negros superassem o passado e construíssem um país sem ódios. A situação econômica dos negros na África do Sul ainda é de muita pobreza, mas a convivência entre os brancos e negros permitiu a criação de uma agenda positiva para a superação dos problemas do país. Ou seja, a África do Sul ela inicia como, digamos assim, Estado, né? Estado-nação, adotando essa política que já vinha do período colonial, ou seja, essa política racista, né? Essa política voltada a essa segregação. E o governo acaba institucionalizando, né, essa questão. E aí o que acontece? Na África do Sul existia, por exemplo, uma calçada para o negro, outra para o branco. Ônibus para negro, ônibus para branco. Hospital para negro, hospital para branco. Ou seja, era uma segregação muito forte, né, entre esses grupos étnicos. E aí, ao ponto de que os negros, que era a maioria da população, viviam em áreas, digamos assim, em favelas, tinham os piores transportes, as piores escolas, os piores hospitais. Isso fez com que grupos de negros, como o Congresso Nacional Africano, partissem para lutar contra esse governo. Primeiramente com um objetivo político, depois eles partem para a luta armada, né? E aí não chega a ter uma guerra civil na África do Sul, mas tem um grupo de oposição armado que luta contra esse governo racista. E a África do Sul estava isolada do mundo, ou seja, a ONU e vários países começaram a criticar essa política de segregação da África do Sul, começaram a criticar essas políticas levadas adiante pela África do Sul, né? E aí o país ficou isolado, ao ponto dele ter que se preparar para passar por uma transição, porque não dava para viver separado, né? Recebendo sanções do mundo por essa adoção dessa política racista. E aí em 1990 há uma abertura política, né, que culmina em 93 com a eleição do primeiro presidente negro da África do Sul, que foi Nelson Mandela, né, um dos ícones dessa integração racial, né, onde ele pede que seja formado um governo de coalizão, onde o ódio, a raiva que reinavam entre esses grupos étnicos, brancos e negros, fossem deixados de lado para a construção de um futuro pacífico dentro da África do Sul. Tanto que com essa política ele ganha o próprio Prêmio Nobel da Paz, né? E aí a gente tem aí a ascensão de um governo multirracial na África do Sul, né? Que permitiu então essa superação desses problemas. Os negros ainda na África do Sul são aqueles que estão ainda numa situação ainda de pobreza, pelo menos parte da população, né? Mas são problemas que ainda estão por superar, né? Mas o passo foi dado em relação a essa questão, certo? Então, aqui a gente conclui esse capítulo, né? Que fala aqui exatamente
sobre essas questões aqui ligadas à África do Sul, ou desculpa, a África, a América Latina, o Brasil inserida nesse contexto neoliberal, nesse contexto recente, com relação ao capítulo 3, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao assunto, a gente tira na próxima aula. E por mais chato que seja, é necessário ler o material. Por quê? Porque isso é matéria da nossa prova, né? Então fica ao critério de vocês. Se vocês acharem que não devem ler, eu acredito que isso vai ainda mais embasar o conhecimento de vocês sobre o assunto além do vídeo, né? Mas fica ao critério de vocês, né? Então, abraço, né? Tiramos as nossas dúvidas na próxima aula, né? Fiquem com Deus aí e até a próxima. Tchau, tchau.